mas a empreender naturalmente são necessárias competências, skills, podem ser treinadas, adquiridas, e eu acho que em termos corporativos e em termos dos órgãos nacionais, acho que se podia fazer muito mais. Todas as marcas terão que ir para lá. Agora, algumas irão fazer trabalho exclusivo que só faz sentido dentro do metaverso, outras vão fazer um trabalho híbrido que faz no metaverso e faz fora, e outras vão lá estar a mostrar-se e a posicionar-se para que no mundo real elas também tenham o seu papel. Então é uma fusão que para mim é inevitável ela acontecer. Um cliente que tiver sido banido da Ferrari não pode ser um cliente Cavalier. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Hoje temos uma super honra de receber aqui o Cândido Mesquita. Ele é um empreendedor português, CEO do maior grupo de franquias de Portugal, a N Brands, com mais de 200 unidades ativas e um portfólio de marcas consolidado no mercado português. Formado pelo Instituto Politécnico de Porto, em gestão e marketing. Super bem-vindo, Cândido, ao Future Hacker. Muito obrigado pelo convite, André. É um prazer estar aqui consigo e com vocês todos. Muito obrigado mesmo. Perfeito, grande prazer nosso aqui, expandindo fronteiras, a gente. Vamos lá, eu queria que você contasse um pouco, Cândido, um pouco da tua trajetória profissional, E principalmente quais são os fatores aí que levaram você a empreender esse promissor mercado aí de franquias. Ok. André, eu desde miúdo que tinha ambição por ser empresário. Não sabia exatamente o que é que isso era, mas desde miúdo que eu tinha essa ambição, desde muito novo. Então na minha vida fui construindo-me para poder ser empresário. Então fiz coisas muito simples, de trabalho em restaurantes, fazer recados para empresas, até que depois comecei então efetivamente a ter uma carreira, onde então dirigi uma agência de publicidade, uma das grandes agências de publicidade aqui em Portugal. Tive uma carreira na banca e depois aquilo que foi a parte mais importante foi mesmo uma carreira numa multinacional, onde comecei aqui em Portugal numa multinacional inglesa, onde eu fazia a gestão de marketing. Depois passei a ser diretor comercial e de marketing, e quando saí de lá ocupava a posição de diretor-geral em Espanha e em Portugal também. Paralelamente a isso fui professor universitário aqui em Portugal, onde dava cadeiras de especialização ligada à estratégia e a marketing, e isso tudo foi, na verdade, a minha preparação para poder chegar ao ponto que nós estamos hoje, onde o meu primeiro grande objetivo, sem saber muito bem o que é que isso era, mas então eu queria ser empresário, e à medida que nós fomos crescendo, entendendo, confesso que o meu primeiro empreendimento não correu muito bem, não era exatamente isso que eu pretendia, e hoje em dia o mundo do franchise, aquilo que nós fazemos é criar soluções para os problemas reais das pessoas, muito ligado à parte da habitação, das empresas, de forma a que nós possamos levar o mais longe possível essas soluções e proporcionar às pessoas, que esse aqui é o nosso propósito, maior qualidade de vida. Então tudo o que nós fazemos tem a ver com dar às pessoas maior qualidade de vida, maior tranquilidade, um lado humano, mais presente no dia-a-dia das pessoas. E naturalmente, para podermos escalar, a franquia é o melhor formato, porque quando nós estamos a falar de qualidade de vida, quando estamos a falar de habitação, significa que os serviços, muitas coisas que nós fazemos acontecem dentro das casas das pessoas, dentro das empresas das pessoas. Então há muita proliferação, e para nós podermos chegar a todos esses pontos com prestação de serviços, o modelo da franquia foi o modelo óbvio para o podermos fazer transversalmente e em escala, André. Muito bom, Cândido, muito legal. E aproveitar esse gancho, você falando um pouco do mercado de franquias, ele é um grande mercado, principalmente para os migrantes brasileiros, que estão chegando em Portugal, E você, se não me engano, você tem muito carinho por esse mercado, Conta um pouquinho aí de onde começou esse trabalho, especificamente com esses migrantes que chegam e querem empreender e querem pisar na Europa e aí podem começar com uma franquia. Ok.
André, nós temos franqueados do Brasil. O nosso franqueado mais antigo do Brasil tem 15 anos connosco. Quase 15 anos, não completou ainda, tem quase 15 anos connosco. Então, ou seja, realmente, quando nós falámos há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, o movimento, a franquia não era muito conhecida, não era muito uma opção do pessoal que vinha do Brasil para cá. Entretanto, eu tive a felicidade de fazer um projeto em São Paulo em 2011 e ocorreu que depois, nesse mesmo ano, eu percebi a oportunidade que havia no Brasil. Estava a entrar uma lei que chamava-se a lei da PEC, da doméstica, e então estava-se a legalizar a parte da diarista no Brasil. E isso para nós é uma grande oportunidade, porque é uma das nossas grandes áreas aqui em Portugal, que é a limpeza residencial. E então eu acabei por liderar um projeto, uma empresa no Brasil, a tratar dessa mesma área. Portanto, e nesse período, entre 2012, 2013 e 2014, eu morei em São Paulo. E aí passo então a ter um contacto grande com a cultura brasileira e a entender muito mais da cultura brasileira. Entretanto, em 2015 nós vendemos essa empresa, vendemos essa operação, mas na nossa expansão, ou seja, passou a existir uma ligação minha com a cultura brasileira, com o povo do Brasil, que passámos a falar muito mais a mesma linguagem, porque apesar de nós sermos países irmãos e termos a mesma língua, temos várias diferenças culturais. Isso permitiu que eu estreitasse ligações com o pessoal do Brasil. E então, dentro daquilo que era e que é um movimento muito forte da vinda de brasileiros para Portugal, pelas questões da melhor qualidade de vida, essencialmente, lá está pela questão da segurança, pela questão da diversidade de cultura, pela questão da qualidade dos estudos, pela questão do nosso clima transversal, começou a surgir procura do pessoal do Brasil e lá está, como eu tinha o entendimento grande da cultura brasileira, nós começámos a montar um projeto que pudéssemos ajudar então quem estava no Brasil e queria vir para Portugal e ter a sua situação legalizada e ter uma boa situação profissional, que muitas vezes nem sequer estavam a pensar numa parte de empreendedorismo, estavam simplesmente a pensar em ter uma boa situação profissional em Portugal, uma situação estável e boa. Criámos esse projeto, onde então, há cerca de 6 anos, intensificou muito, e aquilo que acontece é que, ou seja, nós então prestamos assistência, ou seja, quem compra uma franquia nossa, nós acabamos por dar um serviço de consultoria em relação a virem para Portugal, em relação a que cidade faz sentido, que colégio vão usar para os filhos, que tipo de clima, e dentro disso cruzar o que é o perfil do cara do Brasil que quer vir para Portugal, qual é que é o perfil, qual é que é a questão que o move, e aconselhar então uma das nossas franquias para poder ser essa porta de entrada, e dentro disso todo o processo de legalização. Então o que aconteceu foi que de há 6 anos para cá tivemos um sucesso muito grande nesse movimento. Você sabe melhor do que eu, não é? O pessoal do Brasil é muito empreendedor, é mais do que o pessoal de Portugal, não é? O pessoal de Portugal é um bocadinho mais tranquilo, mais está tudo bem, pronto. E o pessoal do Brasil tem mais ambição. Então para o pessoal do Brasil a questão do empreendedorismo é uma porta muito grande, e aquilo que aconteceu foi essa união. A união foi tão forte que hoje em dia mais de 50% dos nossos franqueados em Portugal, e tu repara, nós somos a maior franquia portuguesa, mais de 50% dos nossos franqueados em Portugal são do Brasil. Então é um movimento que naturalmente nos orgulha muito e que nós estamos muito satisfeitos, mas que começou de algo muito suave e que foi se profissionalizando até onde nós estamos hoje, André. Não, muito interessante esse movimento.
E acho que esse é os grandes motivos, né? Até próprio por estar no Future Hacker, né? Porque assim, você está conseguindo antecipar alguns movimentos que eu acredito que seja um futuro próximo, que é começar a exatamente ter um pouco mais de conexões entre países sobre iniciativas como essa, né? Quer dizer, eu imagino que o Sebrae aqui poderia estar fazendo alguma conexão com algum órgão português para que comece a profissionalizar isso. Você acha que esse é um caminho natural? Quer dizer, de eu ter mais, por exemplo, isso ser mais fomentado? Quer dizer, empreender sem fronteiras, né? Sim. Eu acho que eu acho que no empreendedorismo há muito por fazer ainda. Ou seja, acho que há muitas coisas que têm que ser feitas. O empreendedorismo, ou seja, que é uma coisa tão importante em todos os sentidos, não é? Porque é o empreendedorismo que permite o avançar de uma economia, de uma sociedade, que permite fazer chegar maiores rendimentos às pessoas, maior qualidade de vida. Mas a empreender, naturalmente, são necessárias competências, skills, que podem ser treinadas, adquiridas, e eu acho que em termos corporativos e em termos dos órgãos nacionais, acho que se podia fazer muito mais. E essa ligação que você está a falar, André, realmente não há uma ligação contínua, formal, estabelecida entre Portugal e o Brasil nesse aspecto, e é uma grande pena. Vai havendo comitivas, ou seja, por vezes existem comitivas, eu já participei em algumas em formato digital, para podermos então fazer este intercâmbio, mas realmente deveria haver mais. E no caso eu sou, como você sabe, vice-presidente da Associação Portuguesa de Franchising aqui, que é o equivalente à ABF no Brasil, e nós vamos tendo sempre iniciativas, mas o suporte deveria ser maior. E quando estamos a falar da franquia, por exemplo, em Portugal, quase 9% do produto interno bruto português é gerado por franquia, que é um número absolutamente impressionante. Não, perfeito. E olha, fica aqui a dica para a Associação Brasileira de Franchising de fazer uma conexão aqui, porque eu acho que isso tem tudo para ser fomentado, né? Quer dizer, né? Ser profissionalizado e criado mais, né? Esses acordos bilaterais ali, e talvez também que a gente consiga passar também pelos desafios jurídicos, né? Administrativos e burocratas, para que isso consiga efetivamente prosperar, né? Sim, André, deixa-me só dizer que entre nós, a Associação Portuguesa de Franchising e a Associação Brasileira de Franchising, ABF, existe conexão e existe trabalho entre as partes. Mas, ou seja, talvez possamos divulgá-lo melhor. Agora, ele existe. Agora, ao nível governamental, é que é muito mais fraco. Portanto, aí é onde é que a necessidade era muito maior para trazer mais força, porque naturalmente as associações, os recursos financeiros que têm são limitados, e aqui, ou seja, acho que deveria haver, ao nível institucional, um suporte maior. Perfeito, perfeito. Então fica aqui para as autoridades aqui presentes que assistem o programa, para ver se a gente começa a fomentar isso, né? Uma iniciativa sua, mas que isso aí tem um potencial gigantesco aí, né? Vamos lá, Cândido, aproveitando esse gancho, quer dizer, qual é a grande oportunidade real hoje que ninguém está vendo hoje na Europa? Eu acho que aquilo que ninguém está a ver é que os pequenos, ou seja, o negócio local será cada vez mais substituído por negócios prontos, vamos dizer assim, ou seja, aquilo que hoje em dia é algo que é feito localmente, cada vez mais vai poder ser produzido de forma internacional, de forma coletiva e depois adaptado localmente, não é? Vou dar um exemplo. Já se faz aqui em Portugal, e não só em Portugal, não é? Mas já se fazia, por exemplo, vou recuar um bocadinho mais, por exemplo, casas de banho, o banheiro. Já se faz há muitos anos uma casa de banho numa fábrica, que ela depois é simplesmente colocada no espaço e ligada, não é? E eu não estou a falar de um banheiro público ruim, não é? Estou a falar de algo de luxo, não é? Isto já é feito. Hoje em dia já é feito, e eu tive o prazer de participar aqui no empreendimento que foi feito pela Casais, de hotéis inteiros de luxo serem montados em fábrica
e depois simplesmente finalizados no terreno. Ou seja, onde temos o terreno e em 2 meses temos um hotel de luxo pronto, montado. Então, ou seja, o que eu acho que haverá grande tendência no futuro é precisamente de se perceber que muitos dos negócios e dos serviços que nós hoje em dia prestamos e que são locais, que eles poderão ser globalizados e então, ou seja, isto poderá ser uma mudança radical para os empresários em geral que não estejam a olhar para isso, e quem estiver a olhar para isso, que neste momento também já há algumas iniciativas, será uma oportunidade gigantesca de aumentar uma cota de mercado em que gera um benefício para o cliente final, ou seja, não só a empresa que o faz tem este benefício, mas o cliente em si tem também grande benefício, André. Perfeito. E eu imagino que assim, isso ainda é suportado por tecnologia, né? Inteligência Total. artificial, automação, né? Que tipo de franquia você acredita que vão desaparecer e quais devem surgir nos próximos anos aí? 5, 10 anos? Sim, acho que tudo o que são as franquias que neste momento não começarem a levar a sério as alterações e a implementar tudo aquilo que a inteligência artificial, que a robótica permite neste momento já se começar a fazer e a pensar, essas franquias depois não terão tempo de se adaptar, porque naturalmente já haverá uma solução colocada no mercado que vai substituir essas franquias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, André. Nós, na franquia House Shine, nós não sabemos qual é que vai ser exatamente a direção, mas então na House Shine nós fazemos essencialmente limpeza residencial. Nós não sabemos exatamente qual é que vai ser a solução, mas não é difícil nós termos a certeza que um dia um humanoide vai poder fazer essa tarefa da limpeza residencial, não é? Então, ou seja, por exemplo, na House Shine eu vejo muito que o humanoide irá fazer, então provavelmente nós seremos, ou seja, uma empresa como a nossa estará na vanguarda de comprar os humanoides e de os colocar a trabalhar. Então, ou seja, isto significa, por exemplo, que o próprio franqueado, a operação dele vai ser diferente. Ou seja, se ele neste momento ele tem que fazer recrutamento de pessoas, formação de pessoas, acompanhamento de pessoas, não é? que isto tudo vai desaparecer. Porque então, ou seja, essa parte será assegurada de certa forma por uma estrutura central, onde então é algo muito mais robotizado, industrializado, e em que a posição do franqueado altera-se para uma posição onde aquilo que ele tem que fazer é aquilo que a inteligência artificial, aquilo que uma máquina não é capaz de fazer, não é? Que é precisamente a questão do contacto humano, da emoção humana, que permite então fazer com que o serviço efetivamente tenha a qualidade necessária. Então, se ou as franquias que naturalmente não vão antecipando estes movimentos, elas seguramente irão desaparecer, e dentro disto, como é óbvio, vão surgir outras oportunidades, porque seguramente o tempo, por exemplo, com que as pessoas hoje em dia, o número de horas, eu acredito muito que o número de horas de trabalho semanal vai reduzir. Aqui em Portugal, por exemplo, está a ser neste momento uma nova lei, está a ser discutida, e essa nova lei já começa a apontar muito para esse lado, para precisamente, ou seja, o colaborador, por exemplo, poder tirar mais férias. Então, simplesmente ele comunica à empresa e ele compra dias de férias à empresa, não é? Então, ou seja, ele passa a tirar mais férias. Portanto, isto já tem muito a ver precisamente com essa redução prevista no tempo futuro. Então, ou seja, este cruzamento todo irá gerar, por um lado, oportunidades para quem se começa a posicionar, e quem se começa a posicionar pode estar no setor ou não, não é? Ele pode estar totalmente fora do setor, totalmente fora do circuito de empreendedorismo, do que for, simplesmente vai entrar, e então isto, ou seja, vai gerar, por um lado, então, as franquias que não conseguirem encontrar o seu caminho, conseguirem se reinventar, serão aniquiladas, e por outro lado, haverá completamente novos conceitos a entrar no nosso mercado e no mercado internacional, que também aí será cada vez mais transversal. Perfeito.
E assim, bem interessante essa parte né, dos humanoides aí nessa parte de limpeza. Aí assim, uma questão, que, por exemplo, essa seria uma forma de internacionalizar a franquia de vocês, porque assim, né, o Portugal é uma população um pouco mais tradicional, né? Você acha que ela implementaria ou teria que ser um movimento fora de Portugal esse tipo de tecnologia? Não, eu não penso que tenha que ser fora de Portugal, é natural, lá está, porque as indústrias mais potentes estão nesse aspecto, estão fora de Portugal, portanto é natural que os primeiros movimentos aconteçam fora de Portugal, mas eu não vejo que isso tenha que ser fora de Portugal. Agora, vejo sim que este tipo de aplicação vai poder tornar quer a franquia, quer os serviços mais transversais do que aquilo que era há uns anos atrás ou que é neste momento a atualidade, não é? Ou seja, por exemplo, vou falar, sei lá, do setor das obras, não é? A cultura, por exemplo, de arquitetura, de design, ou seja, aquilo que uma pessoa no Brasil valoriza em termos de ambiente, de decoração, de design de interiores, é diferente daquilo que uma pessoa em Portugal valoriza de decoração, design de interiores de ambiente, como é diferente daquilo que uma pessoa de Nova Iorque valoriza, ou de Espanha, ou de França, ou de Itália. Então, ou seja, nós temos estas diferenças culturais e elas existem e, na minha opinião, muitas delas vão continuar a existir em vários aspectos. Agora, por exemplo, a tecnologia de construir um ambiente, de fazer um ambiente, então, ou seja, a tecnologia, essa sim, é transversal e cada vez mais, a partir do momento que ela fica automatizada, mais transversal ela será. Ou seja, por exemplo, a forma como nós fazemos elétrica em Portugal não é exatamente igual à forma que fazemos elétrica no Brasil. Até pela própria corrente elétrica, né? Que o Brasil usa 110 e 220, em Portugal só se usa 220, em quase a Europa só se usa 220. A hidráulica também tem diferenças. Agora, a tecnologia de construção, então, ela é a mesma na base, tem algumas diferenças. Onde é que eu quero chegar com isto? O que eu estou a dizer é que a determinada altura a construção será cada vez mais automática, mais robotizada também. Seja por drones, por humanoides, por outro tipo de tecnologia. Então, ou seja, o que nós estamos a falar é que este processo pode ser cada vez mais central e ele é exportável para qualquer parte do mundo, para qualquer país, mas depois ele vai ter o toque do pão de queijo no Brasil, o toque do bacalhau em Portugal, não é? E o toque do queijo francês, do queijo suíço. Portanto, então, ou seja, este toque depois ele é feito localmente, mas então, ou seja, esta tecnologia vai permitir que a exportação seja muito mais transversal, mas então realmente com uma adaptação local. Perfeito, perfeito. E já falando, né, você está falando já em grandes tendências, tem uma que está começando a ver, né, que a gente começa a perceber, que são a presença de franquias no metaverso, né? Então, lojas virtuais, academias, consultórios digitais, etc. Você acredita que, assim, que o futuro as franquias precisam existir também em ambientes virtuais, né? E caso sim, né, que tipo de franquia você acha que faz sentido estar 100% no metaverso? O metaverso, ou seja, vamos dizer, neste momento tem ainda problemas, não é? Ou seja, a tecnologia não é transversal, existe algum desconforto, mas naturalmente isso vai ser tudo ultrapassado com o tempo e isso irá sendo ultrapassado. Então, o metaverso será naturalmente cada vez mais um lugar onde as pessoas vão estar, não é? Será uma camada da internet onde cada vez mais as pessoas vão estar. E se há coisa que nós não podemos fazer no mundo dos negócios é ignorar para onde as pessoas querem ir, não é? Ou seja, nós temos que até antecipar para onde elas querem ir, às vezes até explicar-lhes para onde é que elas querem ir, que elas próprias ainda não sabem, mas mostrar-lhes esse caminho, porque elas vão para lá. Umas, naturalmente, mais rápido, outras mais devagar, mas no fim, todo o mundo vai para lá. Então, o metaverso, que poderá vir a ser, não sei se o metaverso é outra coisa qualquer, mas vamos dizer, ou seja, o uso de uma realidade fora da realidade, ou seja, uma realidade digital,
naturalmente inquestionável que ela vai acontecer. Por isso, na minha opinião, André, eu acho que todas as marcas terão que avançar para lá, só que de perspectivas diferentes. Enquanto que umas irão prestar serviços, as outras irão se mostrar para prestar serviços e vender produtos no mundo real. Portanto, então, ou seja, eu acho que todas as marcas terão que ir para lá. Agora, algumas irão fazer trabalho exclusivo que só faz sentido dentro do metaverso, outras vão fazer um trabalho híbrido que faz no metaverso e faz fora, e outras vão lá estar a mostrar-se e a posicionar-se para que no mundo real elas também tenham o seu papel. Então é uma fusão que para mim é inevitável ela acontecer. Perfeito, eu penso exatamente igual. Eu acho assim que a presença é fundamental, mas assim vai ter que respeitar a característica de cada negócio. Pode ser que tenha algum negócio que seja apenas um contato ali, não necessariamente você ter todo o ambiente virtual. Isso. Eu penso exatamente isso aí. E vamos lá, vamos aproveitar também, falar um pouco né, olhando para o teu negócio hoje, para onde você está indo, né, um mercado que você me confidenciou que você está começando a pisar é o mercado de luxo, né? Sim. Então, assim, vai ser também um modelo de franquias, né? E aí acho que eu queria exatamente fazer um pouco essa pergunta, assim, né? Que em tese parece uma coisa que é tradicionalmente meio oposta, né? Um fala de escala, né, o outro muito de exclusividade, né? Como é que você acredita que é possível, assim, o luxo sem perder esse caráter premium, né, de personalização? O mercado do luxo nós nos nossos negócios tradicionais, também só dizendo isto, André, ou seja, lá está, na House Shine, na Urban Obras, na House Comfort, na Vanguard, na Uno, ou seja, em todas as nossas marcas nós estamos dentro do mercado de luxo, mas o nosso mercado principal é a classe média e média alta. Mas a gente, como a nossa qualidade de serviço é muito alta, a gente sempre trabalha também com clientes de luxo. Aquilo que neste momento é um dos nossos novos projetos e tivemos a oportunidade de conversar, chama-se Cavalier Signature Homes. Então, ou seja, trata-se de construção de casas ou reabilitação de casas assinadas, direcionadas para o mercado de luxo. Então, ou seja, trata-se de fazer habitações que são muito mais do que habitações, ou seja, que são lugares pensados para que as pessoas tenham uma qualidade de vida excepcional, para que as pessoas tenham pormenores e detalhes que usualmente muitas outras pessoas nem sequer pensam no conceito de habitação, que pode existir aquele tipo de detalhe. E isto depois vai ser uma evolução. Há uma coisa interessante se a gente olhar para o mercado automobilístico, que é uma marca lança a inovação no modelo topo de gama, né? E depois, à medida que os anos vão passando, aquela inovação e aquela tecnologia vai passando a ser transversal a todos os modelos, até chegar ao modelo base, e depois lá está, ainda a grande inovação passa para o modelo topo de gama e depois vai sendo transversal até chegar aos outros modelos. Então, ou seja, o mercado do luxo trata-se de fazer sentir as pessoas exclusivas, não é? Ou seja, elas antes de comprarem, elas antes de sentirem os produtos em si, elas têm que se sentir exclusivas, não é? Elas têm que se sentir recompensadas por poder usar aquela marca. Então, a Cavalier, aquilo que está a fazer, nós já temos os primeiros produtos, as nossas primeiras casas já estão em processo no caso ainda estão em licenciamento, mas então já têm a data prevista para estar no mercado em final de 2026 e início de 2027. E então trata-se exatamente de trazer estes conceitos modernos ligados ao luxo, de pormenores que as pessoas muitas vezes nem pensam, para a habitação. Vou dar algum exemplo de coisas que nós estamos a fazer, que é, por exemplo, um banheiro em que a pessoa consegue ter acesso ao exterior de uma casa que pode ter pessoas no exterior, mas que, por outro lado, do exterior não se consegue ver o interior. Mas também se pode prolongar, por exemplo, a parte de banho, a pessoa pode simplesmente abrir a porta e toma o banho no exterior, sem que as pessoas que passam no exterior consigam ver, e a pessoa está no exterior e está em contato com a natureza.
Portanto, isto é um pequeno pormenor. Outro pormenor, por exemplo, nas casas de luxo, mas não estourando com o orçamento, é como ter um salão de festas sem que o salão de festas seja algo parado 364 dias por ano, 363 dias por ano, não é? Então, ou seja, a solução que nós fazemos neste tipo de casas hoje em dia é na garagem dos carros, a garagem é um salão de luxo. Então, ou seja, nós fazemos um mix, não é? Com ambiente natural também, com vidro, onde então a garagem é um ambiente de luxo em si, em que o carro, então, ou seja, os carros, no caso mais de um carro, os carros estão como expostos num salão, mas quando há uma grande festa e um catering vai ser servido, os carros passam para o exterior, estão à mostra no exterior, mas então a garagem é o salão de luxo, então é um ambiente que convive. Portanto, então, o que nós estamos a fazer também muito ligado àquilo que nós fazemos, já que tem muito a ver com dar qualidade de vida às pessoas, em termos gerais, nas suas habitações, é trazer toda esta loucura, todo este luxo para estas novas casas, em que muitos dos pormenores depois nós vamos também usando na nossa marca Urbanovas e na nossa marca Vanguard. Agora, por exemplo, quando nós lançarmos a franquia dessa marca, que ainda vai demorar tempo, o que irá acontecer, e como em todas as franquias, quando nós comercializamos uma franquia, aquilo que é o fator principal para comercializar uma franquia não é o dinheiro. Não é o capital que a pessoa tem para investir. Não é? Isso é absolutamente secundário, porque aquilo que é determinante é a parte comportamental. Não é? É o que eu chamo das power skills, que é quais é que são as habilidades comportamentais e a visão que esta pessoa tem em relação ao tipo de negócio que ela se propõe a operar. Então, numa franquia como esta, de tanta exclusividade, não é? Uma Ferrari, uma Lamborghini de habitações, a exigência será muito maior do que a que nós temos nas outras franquias, porque cada casa vai ser assinada e numerada. Portanto, então, ou seja, nós vamos ter produções de casas em várias partes de Portugal, provavelmente no Brasil também em outros países, mas elas vão ser assinadas e numeradas, são exclusivas. Então, ou seja, quando nós assinamos o contrato de franquia, realmente temos de ter aqui ainda mais certeza no perfil do franqueado. Muito bom. E você já está imaginando também ao ponto de energia limpa, quer dizer, imaginar, né, já é feita com painéis solares, painéis de fotovoltaico, isso é uma coisa que também já faz parte do escopo do projeto? Sim, ou seja, nós neste momento em Portugal, pela lei, nós temos que incorporar, ou seja, o que é produção, há várias especificações da energia amiga do ambiente que nós temos que incorporar nos projetos, ou seja, já por lei. Então, por exemplo, a produção de água quente é obrigatório, o ter os painéis solares, a bomba de calor também já é obrigatório ser usado, os níveis de caixilharia, os níveis de isolamento, portanto, já é tudo obrigatório a um nível muito grande. Neste momento, a nossa classificação energética em Portugal, padrão de uma nova construção, nada pode ser abaixo do A, mas a generalidade do que está a sair é A+. Então, ou seja, nós ainda agora fizemos um produto piloto da Cavalier, onde nós fizemos uma reabilitação de uma casa com grandes deficiências patológicas e nós fizemos imediatamente em A+, não é? Uma casa que era D, não é? Nós imediatamente fizemos em A+. Então, ou seja, essa preocupação da autossuficiência da casa, da capacidade de deixar o mínimo de pegada, da capacidade de ter o mínimo de manutenção, que é outra componente também importante, que é porque ela pode ser eficiente, mas ter uma grande manutenção. Então, ou seja, quando a gente soma tudo, a eficiência fica danificada. Então, ou seja, a eficiência da manutenção. Isso é uma preocupação absolutamente constante que nós temos de podermos incorporar o máximo e antecipar passos para isso acontecer. Perfeito.
Cândido, tem uma coisa interessante ainda no mercado de luxo, que assim, eu não sei se você viu, tem uma polêmica muito grande aqui no Brasil, que foi tipo assim, né, marcas como Lamborghini, como Ferrari, assim, sendo usadas por um perfil que não é o perfil que teoricamente eles imaginam que seja comprando uma Ferrari, né? Então são os emergentes, né, funkeiro, etc, né? Você imagina que assim, existe também um critério da pessoa de adquirir um produto como esse para manter essa qualidade, essa exclusividade, ou existe se fosse uma barreira de entrada para isso? É curioso que você me pergunte isso, André. Eu ontem estava com a minha equipe a falar sobre isso e eu disse o seguinte: um cliente que tiver sido banido da Ferrari não pode ser um cliente Cavalier. Então, ou seja, esse vai ser um passo. Esse vai ser um passo. Ainda não sabemos exatamente como é que ele vai ser feito, mas esse vai ser um passo. Porque esse é um dos grandes objetivos. Que é, ou seja, que realmente a marca não possa ser afetada também pelo tipo de utilizador. Então, isso é uma preocupação que nesta fase nós não precisamos ainda, ou não é o momento ainda certo para nós estarmos preocupados ainda com isso, porque estamos muito preocupados ainda com aquilo que vai ser o ambiente do produto em si, a construção do produto em si, mas a questão do utilizador vai ser algo que nos vai preocupar, não sei até que nível, não é? Ou seja, se vai ser um nível tão paranoico como a Ferrari, porque a Ferrari tem realmente aquele nível paranoico do nível do cliente e da recompra e tudo mais, não sei, mas aquilo que nós estamos a fazer efetivamente preocupa-nos muito esta questão da marca, ou seja, nós queremos que quando a pessoa vê o brasão da Cavalier e a assinatura da Cavalier numa casa, que ela tenha realmente a certeza que está a comprar um produto absolutamente premium como não existe hoje em dia no mercado. Então isso é uma preocupação, sim, André, muito, muito inteligente da sua parte. Não, é uma questão que assim, até eu estava conversando com uma pessoa do mercado de luxo que mora na Itália e ela está falando assim que é complicado, até com essa crise que teve, né, com o Brasil, com os Estados Unidos, com a China, quer dizer, né, muitos compradores eram da China, eram, né, e aí perdeu, assim, um mercado que está sofrendo ainda, né, que assim, tem poucas marcas que conseguem sobreviver a essas guerras, a própria guerra comercial, né, entre um e outro, né. Então acho que esse mercado do luxo está passando, vai ter muita coisa, vai mudar ainda nesse mercado, né? Acho que tem um mercado aí promissor, que não há dúvida, mas é um mercado que vai ter que achar suas formas aí, né, de se financiar, né? Lá está, nós dependemos muito também do tipo de produto que estamos a falar, não é? Como nós estamos a falar de que esta nossa, estamos a falar do produto habitação, não é? Casa, então, ou seja, que é algo que não é supérfluo, claro que o nível da casa sim, mas é algo que não é supérfluo. A forma como nós já temos previsto o não termos questões em relação a isso é pela quantidade, ou seja, nós nunca vamos fazer muita quantidade e acreditamos que isso também, ou seja, é uma simbologia de luxo, porque a pessoa vai ter que esperar, não é? Ou seja, não há stock, não é? O produto vai ser escasso e como o produto escasso, a questão da procura, ou seja, nós queremos sempre estar a trabalhar com uma procura acima, uma demanda acima da nossa capacidade, da nossa entrega definida, não é? Então, ou seja, o que é que isto permite? Permite que nas oscilações da economia do mercado, na verdade não afete, porque como nós sabemos, ou seja, este nicho de pessoas, não é? Este segmento de pessoas, nas crises somos menos afetados. Claro que existem ali variações, não é? De entradas e saídas de pessoas, não é? Porque não é só saídas, também há entradas novas nas crises, mas que a quantidade que nós colocamos para o mercado, por um lado é simbologia de luxo, mas por outro lado também assegura que o negócio é à prova de crise. Não é? Porque aqui há muito capital intensivo, não é? Ou seja, quando a gente está a falar de casas de luxo, não é muito capital intensivo e o capital custa dinheiro e ele não pode ficar parado, não é? Ou seja, o custo de ficar parado tem um preço.
Então, essa é a forma como nós definimos precisamente controlar essa parte. Então, ou seja, nunca vai haver escala. Perfeito. Vai haver escassez. Muito bom. Agora, o meu vício de Future Hacker, né, é que tá, como é que eu consigo juntar um pouco algumas coisas. O mercado que vai crescer muito, é o mercado, né, da terceira idade, né? E aí você vê possibilidade de projetos de condomínios de luxo para a terceira idade, numa população que envelhece na Europa, no Brasil e no mundo inteiro? André, eu vejo perfeitamente. Portanto, nós temos um dos nossos negócios é House Comfort, que é precisamente o prestar serviços de apoio à terceira idade, portanto, que lhes permita envelhecer com qualidade. A questão dos condomínios de luxo para a terceira idade, eu, na minha opinião, na minha visão, eles vão existir e vão continuar a proliferar, mas eu não acho que seja o futuro. E porquê é que eu digo isso? Porque é dramático, ou seja, quando a gente junta pessoas da terceira idade, o que vai acontecer é que a probabilidade de pessoas falecerem é muito maior. Ou seja, percentualmente, não é? Ou seja, se nós estamos num bairro normal, onde, vamos dizer, 5% da população é envelhecida, se calhar, e se estivermos a falar de um universo, não sei, de 500 pessoas, se calhar durante um ano vai falecer 2 pessoas, por exemplo. Se essas mesmas 500 pessoas são todas envelhecidas, todas no mesmo condomínio, o que vai acontecer é que, inequivocamente, né, quer nós queiramos, quer não, vai haver mais pessoas a falecer lá. Portanto, então, ou seja, isso cria um ambiente contrário ao ambiente de quem quer viver mais, né? Ou seja, portanto, o objetivo é que a pessoa tenha mais qualidade de vida, que ela possa envelhecer de uma forma mais tranquila, e o envelhecer de uma forma mais tranquila, na minha opinião, André, na minha opinião, não é juntar esta pessoa a outras pessoas que se calhar às vezes têm até mais idade, mais complicações de saúde, etc., e que então vão desaparecendo continuamente. Portanto, então é onde é que eu vejo o grande problema desse tipo de comunidades, é essa questão de continuamente, constantemente estarem a assistir a pessoas que estão a falecer. E isso, então, eu vejo como algo que não é o mais desejável. No nosso projeto House Comfort, precisamente, aquilo que nós trabalhamos é precisamente para a pessoa poder permanecer na casa dela, não ir para outro lugar, ela poder permanecer na casa dela, e que então na casa dela ela possa fazer o dia-a-dia dela com aquilo que ela está habituada, com aquilo que ela valoriza, no ambiente que ela valoriza, com os vizinhos que ela já conhece, com a comunidade que ela conhece, a receber as pessoas nos mesmos lugares, mas que naturalmente nós compensamos aquilo que são as debilidades da pessoa pela idade, não é? Sejam físicas, psíquicas, nós compensamos hoje em dia com mão de obra lá, com tecnologia, mas que, lá está, esta tecnologia irá cada vez mais crescer, né? E poder então permitir, ou seja, porque a grande vantagem desses condomínios de luxo será, ou seja, há duas grandes vantagens possíveis, não é? Que é a questão dos serviços de saúde, não é? Ou seja, o poderem ter uma parte de saúde mais acessível, e a questão da parte social, de poderem ter atividades sociais recreativas que existem lá. Então, ou seja, a parte dos cuidados de saúde, nós já cobrimos uma parte expressiva, não é? Através de tecnologia, através de monitorização dos dados biométricos da pessoa, através de um botão de pânico, não é? Que entra logo em chamada para o hospital e que vem logo ajuda, através da permanência de uma pessoa que sabe socorrismo, que tem capacidade de prestar primeiros socorros. Então, ou seja, a parte da saúde, há muitas componentes que nós já cobrimos, mas que no futuro, lá está, com a tecnologia, vai ser possível serem muito mais cobertas. A parte social, não é possível
ter mais do que aquilo que se tem num condomínio de luxo, na parte social, dentro de uma casa, não é possível, não é? É fisicamente impossível, mas por aquilo que é a componente negativa do outro lado, esta parte é compensada, porque a pessoa pode manter uma vida social, não é? Ela pode ir no cinema, ela pode ir no teatro, ela pode ter uma refeição com outras pessoas, ela pode ir na praia, então, ou seja, todas essas coisas são possíveis na mesma, não é? Por isso, eu acho que a tendência do mundo, e neste momento nos Estados Unidos também já é esta tendência que nós estamos aqui, que iniciamos aqui em Portugal há 2 anos, a tendência será muito mais criar sistemas para quem realmente tem capital poder ficar na sua habitação com qualidade, e infelizmente quem não tem capital é que provavelmente irá muito mais para um lugar onde está em comunidade. Perfeito, perfeito. Muito bom. Cândido, estamos chegando aqui ao final. Queria agradecer muito a sua presença aqui, o seu tempo. Eu queria que você deixasse aqui as considerações finais aqui para os brasileiros. Considerações finais para os brasileiros. E depois para os portugueses. Ok. André, muito obrigado. Eu acho que daquilo tudo que lá está, nós temos aqui muitas pessoas do Brasil. Hoje em dia, eu acho que todo mundo no Brasil sabe, não é? Mais de 10% da população em Portugal é brasileira. Portanto, ou seja, Portugal já quase que não é Portugal no sentido de Portugal, apenas Portugal, não é? Nós temos hoje em dia nós temos uma comunidade gigantesca brasileira em Portugal, onde não há um lugar em Portugal que a gente entre que não tenha um brasileiro no mínimo. Portanto, não existe, não é? Não existe empresa em Portugal que não tenha pessoal do Brasil a trabalhar, não existe restaurante de Portugal que a gente não entre que não tenha ou a trabalhar ou como clientes pessoal do Brasil, não existe loja que a gente não entre que a gente não tenha pessoal do Brasil. E dentro disto, aquilo que me apraz dizer é que o Brasil é um país absolutamente fantástico. Eu amo de coração, aliás vou sempre lá passar férias, mas que em termos de negócio nós sabemos que a questão política, não é, independentemente das cores, não é, tem criado problemas para muita da população, e que é um país que deveria avançar mais rápido, não é? E isso realmente traz constrangimentos. Então, a minha mensagem é que sei que também, já agora aproveito para dizer, ou seja, no Brasil têm saído notícias caluniosas, falsas, de situações que ocorrem em Portugal que são absolutamente falsas, ou seja, a comunicação social vai muito por modas, por fases, não é? Então, ou seja, há uma determinada notícia que gera audiência, não é? E então os outros canais começam a replicar para buscar a audiência. E por aquilo que eu tenho-me vindo a perceber, portanto, no último ano, mais que nos últimos meses, houve alguma tendência dessa situação. Portanto, o que é absolutamente falso, ou seja, em Portugal aquilo que está a acontecer é uma grande adaptação, por exemplo, para recebermos as pessoas do Brasil, e o exemplo que eu ia dar é as escolas, ou seja, existe uma adaptação gigantesca nas escolas para que o ensino seja eficaz, da mesma forma que era só quando basicamente não havia alunos do Brasil, para que o ensino seja eficaz também com alunos do Brasil em Portugal. Na parte da legislação houve várias alterações, mas todas elas para prevenirem e ajudarem que quem chega cá realmente chega com as condições corretas. Basicamente, a grande intenção da autorização laboral por trás é essa, ou seja, é permitir que a pessoa não venha sem planejamento, não venha sem se organizar. E a minha grande mensagem para o pessoal do Brasil, então, é que da nossa parte, quem procura realmente um país com segurança, onde a pessoa pode efetivamente caminhar sem problema nenhum a qualquer hora do dia, em qualquer lugar do país, onde quando a pessoa procura ter qualidade de ensino para os filhos, segurança para os filhos, para a família, e que gosta de comer bem e que gosta de viajar pela Europa e por Portugal, ou seja, que o nosso país oferece tudo isso. Eu especificamente, nós aqui no Grupo Penbrand, então, estamos muito especializados
em ajudar as pessoas a entrarem com uma situação empreendedora. O que então, mesmo que a pessoa no Brasil já tenha experiência empreendedora ou não tenha experiência empreendedora, portanto é um bocado indiferente, mas se a pessoa não tem, precisa naturalmente muito mais de um projeto de empreendedorismo, de franquia que ajuda, mas se a pessoa também tem a experiência empreendedora no Brasil, é muito mais bacana, muito mais interessante entrar pela nossa mão, porque há uma adaptação, uma aculturação que tem de ser feita, em que a pessoa ganha todo esse tempo, não é? Ou seja, começa um modelo de negócio pronto, testado, a funcionar, e depois não quer dizer que a pessoa não coloque, não adicione outro negócio que ela queira fazer mais à frente. Mas, e aí também fica uma dica, porque pela questão da cultura, às vezes algumas coisas que funcionam muito bem no Brasil não funcionam nada bem em Portugal. E vice-versa, algumas coisas que funcionam muito bem em Portugal e no Brasil não funcionaram nada bem. Portanto, então, ou seja, o entender a cultura, esta parte, é muito interessante. Então, da nossa parte, André, é dizer que aquilo que nós pudermos ajudar a quem quiser se realocar em Portugal e ser empresário, ter uma franquia, que a nossa equipa, os nossos diretores de expansão, poderão apoiar em todo o processo, sendo que aquilo que eu disse inicialmente, ou seja, não basta ter dinheiro, não é? É importante haver comunicação, entendimento, perceber-se exatamente como é que são as coisas, nós avaliarmos o perfil, aconselharmos para que aquilo que é um começo num outro país seja algo de imediatamente trazer as vantagens e que seja um processo natural, orgânico, a funcionar. Perfeito. E para os portugueses da nossa audiência em Portugal? Para os portugueses, aquilo que eu gostava de lhes deixar como mensagem é que ponham os olhos no pessoal do Brasil em relação à ambição. Ou seja, nós em Portugal somos muito pessoas que ficamos com o nosso rendimento e achamos que está tudo bem. E eu quero dizer, ou seja, acho que nós temos exemplos absolutamente fantásticos e eu gostava de convidar toda a gente a puxar pelo seu lado empreendedor, a puxar pelo seu lado que ajuda cada vez mais a economia a ser mais valorativa, a gerar mais valor para todas as pessoas e que este movimento, lá está, ajude cada vez mais, que a gente com o nosso movimento empreendedor, cada vez mais possamos proporcionar mais qualidade de vida a quem é nosso fã, nosso cliente, trabalha connosco e também às nossas famílias. Então, ou seja, a grande mensagem é vamos empreender mais, pessoal. Perfeito, muito bom, ótimas dicas. Pessoal, estamos aqui, finalizando aqui a entrevista com o Cândido Mesquita. Queria agradecer muito aqui a sua presença. Muito obrigado, André. Foi um grande prazer. Quando você me falou neste programa, confesso que foi fantástico ter assistido a episódios que eu não conhecia, portanto passei a conhecer, então foi fantástico e obrigou-me também aqui a fazer uma reflexão, que eu gostava de aprofundar muitas coisas, mas naturalmente pelo tempo não é possível, mas então resta-me agradecer e espero que a gente um dia possa estar pessoalmente também, André, e dar-te um grande abraço e podermos partilhar uma refeição de bacalhau e quem sabe projetos. Estarei aí. Convite feito, convite aceito. Muito obrigado. Um grande André. abraço, até a próxima. Um abraço. Future Hacker. Life. Path. Future.